Minha gente, eu queria falar com vocês a respeito do que é liberalismo, mas eu queria falar de um jeito simples, uma coisa que todo mundo conseguisse entender e sair dos estereótipos de esquerda, de direita, de neoliberalismo, o que é tudo isso, como isso se encaixa na nossa realidade de hoje. Tem muita gente que é bem intencionada, jovens, pessoas do bem, que falam assim: ah, eu sou de esquerda. O que é ser esquerda? Ah, eu sou a favor das pessoas. O liberalismo é a favor das pessoas. Eu sou a favor dos direitos sociais. O liberalismo também. Nos países liberais desenvolvidos, todos eles têm projetos que beneficiam a sociedade, que beneficiam as pessoas que precisam de ajuda. Aí o cara vira e fala assim: não, porque o liberalismo só beneficia o capital. Oxente, o capital permite que os empresários criem empregos que beneficiem a população, que permite que todo mundo coma. Então a primeira coisa que sempre vem na conversa quando a história do liberalismo é o famoso neoliberalismo, ou seja, vamos privatizar. E as pessoas no Brasil têm raiva, têm ódio da privatização. E aí nos anos 90 as pessoas foram à loucura, porque o governo Fernando Henrique vendeu algumas estatais, algumas coisas, e as pessoas ficaram loucas. Como é que pode, que absurdo! Resultado. Vamos para o exemplo da Petrobras, que é a melhor forma da gente comparar duas coisas. Gasolina do Brasil é uma das gasolinas mais caras do mundo. Quem é que paga o pato? O povo. Número 2. Se a Petrobras fizer um prejuízo, quem é que tem que colocar dinheiro? O povo de novo. Por meio do governo, porque é o maior sócio da Petrobras. Resultado, não funciona. Aí você vira e fala assim: poxa, mas assim, como é que eu pago o pato? Como assim? Esse negócio é meu, pertence ao governo. Aí eu digo pra você o seguinte: os impostos que você paga, que são um dos maiores do mundo, você acha que vai pra onde? Para sustentar as estatais, que por conseguinte estão sustentando os políticos. Só eles ganham com esse processo. O ponto é que no Brasil, a maior parte das atividades ou atividades estratégicas para o país estão na mão do governo. Aqui, a Austrália não tem petróleo. Se a gente comparar, por exemplo, com postos de gasolina, distribuição, né, e venda dessa gasolina, é tudo privado. Resultado: você tem competição, você tem um mercado forte, você tem um mercado competindo por dinheiro, ou seja, o povo tem a qualidade do serviço e o preço que merece. Essa é a grande reflexão que tem que ser feita em relação à privatização. No Brasil, a gente tem essa coisa muito louca de achar que a esquerda é defensora das minorias. A questão LGBTQI, a questão do aborto, a questão da religiosidade. Isso não é verdade. Em Cuba, que é uma das 60 experiências de esquerda do mundo, eles mandaram os homossexuais todos embora de Cuba para os Estados Unidos. Então isso não tem nada a ver com ser de esquerda. O movimento liberal não tem nada a ver com o movimento de direita, não é um movimento conservador. Ele quer dar o direito para todas as minorias, porque o direito é do indivíduo. Você tem que fazer as opções para a sua vida. É isso que o liberalismo diz. Previdência é um tema espinhoso. Olha o que eu quero fazer. Eu quero comparar previdência no Brasil e previdência nos países liberalistas desenvolvidos. Vamos entender? No regime do Brasil hoje, a gente trabalha igual uns condenados e aí chega a hora que a pessoa quer curtir a vida. A diferença é a contribuição das pessoas no Brasil é dada, na maior parte, para o governo, só que o governo é ruim de investimento. Aí o que o governo faz? Dá esse dinheiro para a Petrobras. Aí o que a Petrobras faz? Baseada em influência política, vai lá nos Estados Unidos e compra uma usina que custa bilhões, mas que na verdade vale milhões. Resultado: quem paga a conta? O povo de novo. Aqui na Austrália, como é que funciona, por exemplo? Todo mundo aqui trabalha igual os condenados também, não tem nada diferente aí. Só que ninguém me obriga a escolher um provedor. O governo simplesmente não é o melhor provedor para fazer a decisão em uma coisa que é para multiplicar dinheiro. Por quê? Porque o governo é feito de políticos que não entendem nada disso. Então deixa isso na mão do mercado. E como é que você escolhe o provedor? De acordo com a performance, de como ele trata você, da sua preferência, porque é o seu dinheiro, a sua vida. Tem centenas de provedores que são licenciados pelo governo para pegar esse dinheiro e investir. Você dá esse dinheiro para um provedor e esse provedor devolve esse dinheiro para você quando você se aposenta. Esse vídeo não é a respeito da reforma da Previdência. O que eu quero deixar bem claro em relação ao liberalismo é que, num sistema liberal, quem escolhe é você.
e não o que o governo determina. E essa é a grande coisa do liberalismo que hoje é aplicado nos países desenvolvidos. Vamos sair de um tema espinhoso para ir para um tema pior ainda. É a liberdade das pessoas de trabalhar, a famosa reforma trabalhista. As pessoas acham que... A reforma trabalhista é do mal, é repressora. Mas quando você compara, por exemplo, o regime brasileiro, hoje, pós-reforma trabalhista, com o resto do mundo, você percebe que existe uma dissonância muito grande. Por quê? Vamos comparar de novo com a Austrália? Aqui, você tem diversas opções. Você pode trabalhar casual, Meio período. Integral. Tem muita gente que trabalha 1, 2 dias de casa e tal. Você tem que ser funcionário e trabalhar das 9 às 5. Não, você faz o que você quiser na hora que você quiser, do jeito que você quiser. O governo simplesmente legisla e impõe que esteja tudo de acordo com o mínimo necessário. Aqui, 88% da economia é feita por pequenos empresários. E se você penaliza o empregador, e o empregador não pode permitir isso, porque senão ele vai ser processado, ele vai ter que pagar milhares de reais para o funcionário, não funciona. A gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, de que o empregador é o malvado. Aquele pessoal do filme que fica tramando para escravizar os empregados. A legislação trabalhista brasileira, ela quer dar direitos aos trabalhadores, ela quer proteger os trabalhadores. Isso está certo, não está errado. O governo tem que tomar conta dos trabalhadores. Entretanto, o governo também tem que dar condições aos empregadores para que eles possam empregar. E como é que faz para isso acontecer? Simplesmente flexibilizando as regras de trabalho. Por quê? As pessoas querem ter a opção de fazer o que elas quiserem na vida delas. O governo tem que deixar ela fazer isso. É muito simples. E esse é o grande lance da reforma trabalhista numa economia liberal. Ou seja, você preferiria morar em países como a Alemanha, a Inglaterra, a Austrália, Portugal? Ou em países como o Paquistão, a Libéria, o Irã? É claro que nós estamos tratando das extremidades, ou seja, os 15 países mais liberais do mundo, com as economias mais desenvolvidas, e do outro lado, os países menos liberais. Entretanto, existe uma correlação clara dos lugares onde a maioria das pessoas gostaria de ir trabalhar e viver. Vamos falar um pouquinho de projetos sociais? A visão é que o liberal são todas as pessoas do mal. Não é bem assim. A filosofia é simples. O liberalismo faz com que o governo se preocupe com o povo, as necessidades básicas, deixa o resto para o mercado. Uma coisa que é importante no liberalismo é que a gente tem a responsabilidade. Amigo, se você ganha um salário mínimo, você não pode gastar 2 salários mínimos. A matemática não fecha. Ou seja, no projeto social, vamos ajudar quem, de que jeito, e vai ser aquele dinheiro, a gente tem que usar esse dinheiro da melhor forma possível. Não pode abrir a torneira e gastar mais do que tem. É muito simples a matemática. A ideia não é acabar com o Bolsa Família, não é acabar com nenhum desses projetos sociais que o Brasil já tem. Mas o Brasil tem que entrar num processo de que a gente tem que comemorar quando o cara sai do Bolsa Família, quando o cara entra numa condição que ele pode não precisar mais desse benefício. Não preciso mais, eu vou deixar para a próxima pessoa. O objetivo do projeto social não é que a pessoa fique para sempre lá. Isso é assistencialismo, ou seja, vote em mim, porque eu vou te dar 50 reais por mês todo o resto da sua vida. não é isso. Nos países desenvolvidos liberais, Eu não sei porque eu fico falando países desenvolvidos liberais, porque todos os que são desenvolvidos são liberais. enfim, vamos voltar para isso, né? Os projetos sociais são muito fortes. Os projetos sociais, entretanto, eles têm que focar em quem precisa, nos deficientes, nos idosos, o povo. Ou seja, projetos que dão dinheiro, recursos para organizações sem fins lucrativos que entregam serviços para a comunidade. Massa! Eu voluntariei por 4 anos e fui presidente por 2 anos da Associação da Comunidade dos Brasileiros na Austrália. Foi muito interessante esse período, porque o governo não dava dinheiro pra gente simplesmente porque a gente existia. Não, a gente tinha que entregar um projeto pedindo dinheiro para uma coisa específica e a gente tinha que entregar um relatório dizendo como a gente entregou esse serviço. E é assim que tem que ser.
tem que checar se o trabalho está sendo feito certo. Ou seja, meritocracia, gente. O dinheiro só volta no ano seguinte se o serviço que for prestado for de qualidade. E é assim que o governo tem que fazer. O governo tem que ter os projetos deles, tem que dar dinheiro para quem realmente pode entregar serviços para a comunidade. Ajudar a comunidade, ajudar o povo. É isso que o liberalismo diz. Então, já está ficando escuro, a gente tem que acabar o vídeo, mas eu queria convidá-los a deem um like se vocês gostarem, dividam com as pessoas, vamos dividir informação importante, né? Quer mandar uma pergunta, não que eu saiba muito, que eu seja nenhuma autoridade, mas se quiser mandar uma pergunta, escreva aí embaixo no vídeo e vamos conversar, gente, vamos bater um papo. Um axé, um beijo, até a próxima. A parte que eu não gosto é que eu fico por trás das câmeras. Take 272. Eu queria falar... Tá sorrindo que nem Shauna Chique. Mas... Take 3. Tá gravando? Essa parte ficou boa. Mais uma vez, a opção tem que ser sua. Porque o governo não vai pagar suas contas. Quem vai pagar suas contas é você.